Mas nós vemos nesse texto mais uma perda. Uma perda de um filho. Um filho que resolveu um dia ir embora. Então, eu estava olhando isso aqui, são 3 perdas. Mas eu ia pregar sobre a dracma perdida. Uma perda dentro de casa. E quando eu estava trabalhando esse texto, Deus me mostrou mais uma perda. O filho mais velho, do pai do filho pródigo. Os que se perderam fora, são perdas importantes. Mas as maiores perdas, são aquelas que são perdidas dentro de casa. Havia um filho perdido dentro da casa daquele pai. E por incrível que pareça, o pai não percebia. O pai não sabia. O pai só foi dar conta, só foi saber que havia um filho perdido dentro de casa, quando ele procurou o filho e disseram: teu filho está lá fora, ele não entra. Ele não vai participar da festa. Então o pai sai lá fora. E pelo que dá para entender aqui na conversa, no diálogo, talvez foi a primeira vez que esse pai sentou para conversar com esse filho, para esclarecer algumas coisas para ele. Mas a impressão que dá é que aí já era tarde. O pai só sentiu falta desse filho quando ele fez as contas. Quando o filho mais novo voltou, que ele falou: agora eu sou um homem feliz, porque agora eu estou com a minha família reunida, eu estou com meu filho que estava perdido e voltou, e ainda tem o outro. Mas cadê o outro filho? Não, ele não quer entrar, ele está lá fora. Aí ele foi perceber que esse filho estava perdido todo esse tempo. Eu estou para lhe dizer que esse filho mais velho estava perdido há muito mais tempo dentro de casa que o irmão mais novo, quando se perdeu lá fora. E o que eu entendo aqui? Que ele nunca falou e o pai nunca perguntou como ele estava. Típico do lar sem diálogo. Por isso que a aplicação dessa palavra ela é importante para nós. Faltava diálogo nessa família. O único diálogo que nós vemos aqui é um filho mais novo requerendo a herança. O filho mais velho não está interessado em herança. O filho mais velho queria uma festa que ele nunca teve. Porque ele vai falar para o pai: pai, o senhor nunca me deu nada para mim celebrar e fazer uma festa com os meus amigos. Em outras palavras, o senhor mesmo para mim nunca fez uma festa. E não é por falta de recurso, e sim por falta de pai. Falta de atenção. O cabrito aqui que ele fala: o senhor nunca me deu um cabrito para me celebrar com os meus amigos. Isso aqui é apenas uma desculpa, perto do que esse filho esperava do pai. As maiores perdas acontecem dentro de casa e às vezes não damos conta. Ficamos olhando para aquele que foi. Olhamos para aquilo que está acontecendo lá fora. Olhamos para aquilo que o mundo está falando. Olhamos para aquilo que a televisão está apresentando. Olhamos para o celular quase que 24 horas por dia. É a primeira coisa que fazemos muitas vezes quando acordamos, e a última coisa que nós fazemos quando vamos deitar. Olhamos para tudo. Ficamos muitas vezes olhando igual esse pai, lá para a porteira, lá para o portão, para ver se volta alguma coisa que ele considera que perdeu lá fora. E com isso não percebemos que dentro de casa tem gente precisando da gente. Essas 3 parábolas refletem muito bem o comportamento que nós temos com aquilo que acreditamos ter valor para nós. A ovelha, a moeda e um filho. Tem valores. A ovelha era importante para o pastor, então ele foi atrás. A moeda era importante para aquela dona de casa, então ela foi atrás, procurou diligentemente a palavra do Senhor Deus. Deus fala. O filho pródigo era importante para aquele pai,
Por isso ele esperava ansioso. E a palavra do Senhor, quando o rapaz apareceu lá adiante, ele já estava esperando. Quem sobrou na história? Já foi a ovelha, já foi a moeda e já foi o filho. Quem está faltando na história? O irmão do filho pródigo, o filho mais velho do pai. E eu parei aqui porque eu já preguei muito essa mensagem sobre esse texto, com outras variáveis, com outras propostas, mas eu ia falar sobre a dracma perdida, sobre o valor dessa moeda, a importância que essa moeda tinha para essa mulher. Eu falei, mas tem alguém mais importante que uma moeda aqui, tem um filho perdido dentro de casa. E aí eu travei aqui. É interessante observar que a moeda e o filho mais velho estavam perdidos dentro de casa. A diferença está no fato da dona daquela casa procurar aquilo que ela havia perdido, e o pai não. O pai nunca percebeu a falta. Grande problema hoje nas famílias, e que sempre existiu. Grande problema nos dias de hoje, em achar que está tudo bem com aqueles que estão dentro. Eu tenho que me preocupar com aqueles que foram. Os que estão até aqui dentro, estão aqui debaixo do meu guarda-chuva, estão bem, está tudo em ordem. Aí eu volto para a moeda. Aquela mulher, ela procurou aquela dracma até encontrar. Ela sabia que estava lá. Você não procura seu filho na escola. O que você faz? Você busca o seu filho na escola, porque você sabe que ele está lá. Então a palavra diz que ela não procurou a moeda, ela buscou até encontrar. Será que esse pai alguma vez buscou esse filho perdido dentro de casa? Será que alguma vez ele sentou na mesa e falou, filho, senta aí, vamos conversar um pouco? Vamos trocar uma ideia? Será que alguma vez esse pai se importou com aquele diamante perdido dentro de casa? Todos aqueles que fazem parte do seio da nossa casa são joias. E será que a gente valoriza o suficiente? Ou será que a gente está preocupado com aquilo que está lá fora, com aqueles que foram, com o parente, com o primo, com o tio, com o avô, com o pai, que não mora com você? E muitas vezes a gente esquece de olhar e fazer a conta daqueles que estão dentro do próprio lar. Veja como Jesus foi didático. Jesus não era teólogo. Jesus, ele ensinava. Jesus era professor. Veja como Jesus, ele foi didático na mensagem de resgate. Nós temos valores lá fora que nós temos que resgatar, sim ou não? Mas nós temos valores perdidos dentro de casa que nós não podemos desprezar. Nós temos que buscar. Estamos cercados de valores e como nós administramos isso. E aqui voltando para o texto, fizeram a festa para o menino que voltou, estava tudo lindo, maravilhoso, mas o clima ficou complicado nessa parábola. Na recuperação da ovelha perdida, o que aconteceu? Houve festa no aprisco e uma declaração do pastor para fechar. Alegrai-vos comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Celebrai comigo. Vamos celebrar. Na recuperação da moeda também houve festa na casa. E também uma declaração da mulher. Vamos celebrar, vamos festejar, porque a moeda que eu havia perdido eu encontrei. Na recuperação do filho pródigo ficou um clima esquisito. A festa estava indo até que bem, mas descobriram que havia mais gente perdida na família. O pai deve ter ficado triste. E ele termina o texto não se alegrando como o caso da dona da moeda e nem se alegrando como o pastor. Termina o texto com uma desculpa. Olha para o texto e vê como que o pai do filho pródigo termina o texto com uma desculpa. As outras parábolas terminam com uma festa, uma declaração, satisfação, gratidão. A do filho termina com o pai justificando. E aqui é um outro ponto que eu quero trazer para a igreja hoje. Desculpas que acham que curam feridas,
principalmente feridas antigas, na verdade infecciona e piora. Desculpas não cura. O que cura é tratamento. Olhando para o comportamento do pai para com o filho mais velho, eu me pergunto, será que não foi essa falta de atenção que o filho mais novo viu e também quis ir embora um dia? O filho mais velho era o primogênito, com direito a 50%, e pela questão familiar e cultura daquela época, ele tinha direito a 50% da herança, mas não era a herança que ele buscava, e sim a atenção. De quem? Do pai. Quando nós lemos esse texto, nós sempre exaltamos o pai, sim ou não? Pai é o cara. Nós exaltamos aqui o arrependimento do filho, que voltou. Esse menino foi humilde, ele voltou. E sempre nós crucificamos, mas por que esse rapaz aí, esse mais velho aí, o que ele está questionando? Não era para ele entrar na mesma vibe do pai, ficar feliz junto com o pai, celebrar, falar, meu irmão voltou. Mas espera aí, tem feridas aí, está machucado esse rapaz aqui. Nós sempre crucificamos o filho mais velho, e nós crucificamos por quê? Porque ele não engoliu muito essa história de bondade, de arrependimento. Esse filho está triste, porque ele não foi reconhecido como alguém importante dentro de casa. Então a mensagem hoje é: preste atenção nos valores que você tem dentro de casa primeiro. Preste muita atenção no seu rebanho, não a que perdeu, não aqueles que estão fora, mas dentro do seio familiar. Se não há filhos, esposo, esposa, familiar, alguém esquecido dentro da própria casa.